Durante 10 anos seguidos, o Laerte não foi a nenhum lançamento, nenhuma vernissagem, nada. Durante 10 anos, o Laerte trabalhou durante o dia para a classe trabalhadora de manhã na Alboré e à noite para o jornal da burguesia mais importante, que era a Gazeta Mercantil. Então ele está atuando nas extremidades. Quem lia a Gazeta Mercantil era só a elite econômica, política, etc. Era um jornal muito bem feito. Não era um jornal de propaganda, era um jornal com uma das redações mais qualificadas que o Brasil já teve. E nesses 10 anos, trabalhando sobretudo para os trabalhadores, como a pauta dos trabalhadores é a mesma sempre, quer dizer, os trabalhadores lutam, conquistam alguma coisa, mas de novo tem que lutar para conquistar alguma coisa, mas é como se essa pauta é uma tara de que, no caso da sociedade brasileira, os de baixo estão sempre embaixo. A esperança vira presságios, o sujeito... Então, teve uma hora que o Laerte ficou de saco cheio de, todo dia, ter que inventar uma forma nova de dizer unidos somos fortes, a luta continua. E aí, quando o Laerte disse que está querendo criar outras coisas, está de saco cheio disso, nós contratamos uma dupla de estudantes da PUC, que fez o levantamento de tudo que ele tinha produzido, naqueles 10 anos, nos jornais sindicais, o que dá aproximadamente uns 10 mil desenhos. Selecionaram-se 1000, divididos por temas, e isso resultou numa publicação chamada Ilustração Sindical do Laerte. E antes de haver esse negócio de Creative Commons, isso foi colocado como de domínio público, desde que não fosse usado por empresas ou disputas eleitorais. E o Laerte é o cara mais publicado até hoje na imprensa dos trabalhadores. Esse catálogo foram tiradas 4 ou 5 edições, nunca chegou às bancas, e muitos desses desenhos continuam de uma atualidade atualíssima. Por quê? Por culpa do Laerte? Não, por culpa de que os problemas não mudaram. Continuam o mesmo. Continua a mesma discriminação contra as mulheres, ganhando menos do que os homens. Tem uma espécie de pauta. E essa edição foi feita para libertar o Laerte de ficar desenhando a mesma coisa, para ele poder criar outras coisas. Então, como o Laerte é basicamente um humanista, um sensível para a dimensão humana, nos pequenos detalhes, inclusive, ele desenvolveu essa sensibilidade para isso não ser simplesmente um maneirismo, tá certo? Um cara delicado com as pessoas, mas de perceber que os que precisavam de mais atenção e do trabalho dele, dos amigos dele, eram os fudidos, os trabalhadores. E não qualquer trabalhador, o trabalhador que está em luta para mudar, porque você também tem o fudido que fica embaixo do viaduto. E o Laerte tem uma noção, seja porque trabalhava na Gazeta Mercantil e era obrigado a criar sobre coisas que eram de política e política econômica, ele tinha que entender desses assuntos, como ele estava conectado com os movimentos sociais. Então, o Laerte, durante esse período todo, não apenas era um cara que tinha consciência dos temas sociais, mas tinha conexão com os movimentos sociais. Então, eu estou falando de coisas que não é o Laerte das tiras da Folha, não é o Laerte que a juventude aprendeu a conhecer porque se coloca numa postura de liderança em relação à questão do gênero, que é vamos dizer, um papel novo para o Laerte, porque o Laerte sempre foi discreto, sempre trabalhou em equipe, sempre influiu por dentro. É a primeira vez que o Laerte está tendo esse protagonismo de ir para cima do palco. Então o Laerte tem muitas dimensões como artista plástico.